Olá, estudante! Bem-vindo à nossa aula de número 13. Eu sou o professor Bruno. Estudaremos nessa aula a função exponencial. Bom, função exponencial, definição. Já conhecemos a definição de função, sabemos que basicamente uma função estabelece uma relação entre duas grandezas por meio de uma regra. A função exponencial é uma função em que essa regra apresenta a incógnita no expoente. Observe a definição de função exponencial. Uma função exponencial é toda função dada de reais em reais do tipo f de x igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Mas por que a base deve ser positiva e diferente de 1? Bem, veremos isso a seguir. Por que a base deve ser positiva? Bom, como a definição de função exponencial aponta que essa deve ser uma função de reais em reais, temos que tanto os valores de x como os valores de y da referida função devem pertencer ao conjunto dos reais. Sendo assim, vamos ver o que acontece quando a é menor do que zero. Tomando a como menos 2 e x igual a meio, temos que f de meio é igual a menos 2 elevado a meio. Podemos escrever o expoente meio como raiz quadrada, ficando com f de meio é igual a raiz quadrada de menos 2, que não é um número real, ou seja, não pertence ao conjunto dos números reais, o que contradiz a definição dessa função. Percebemos assim que numa função exponencial, a base a deve ser sempre positiva. Por que a base deve ser diferente de 1? Vamos ver o que aconteceria se a base a fosse 1. Nesse caso, teríamos a função f de x é igual a 1 elevado a x e, consequentemente, f de x igual a 1 para todo x real, pois 1 elevado a qualquer número real é 1 mesmo. Assim, essa seria uma função constante e não uma função exponencial. Percebemos então que a base, além de ser sempre positiva, ela também deve ser diferente de 1, para que a função seja exponencial. A seguir, vamos verificar o comportamento desse tipo de função, construindo dois de seus gráficos no plano cartesiano. Acompanhe. Gráfico da função exponencial quando a base a é maior que 1. Para verificar o comportamento do gráfico dessa função exponencial, quando a base a é maior que 1, vamos escolher a função f de x é igual a 2 elevado a x. Para construirmos o gráfico dessa função, primeiro precisamos encontrar alguns pares ordenados dela, atribuindo valores para x e encontrando seus correspondentes em y. Acompanhe. Escolhendo menos 1 para x, ficamos com a expressão f de menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1, e resolvendo temos que y é igual a meio. Escolhendo 0 para x, ficamos com a expressão f de 0 é igual a 2 elevado a 0. Portanto, y é igual a 1. Escolhendo 1 para x, ficamos com f de 1 é igual a 2 elevado a 1. Portanto, y é igual a 2. Escolhendo 2 para x, ficamos com a expressão f de 2 é igual a 2 ao quadrado. Resolvendo, encontramos o correspondente y igual a 4. Bom, agora que já temos alguns pares ordenados, vamos ver como fica o gráfico. Gráfico da função f de x é igual a 2 elevado a x. Bom, como já temos os pares ordenados, menos 1 e meio, 0 e 1, 1 e 2 e 4, basta marcá-los no plano cartesiano e traçarmos o gráfico da função. Observe. Quanto maior for o expoente x, maior é a imagem em y. Ou seja, percebe-se que, quando a base for maior do que 1, a função é
crescente. Gráfico da função exponencial quando a base a é maior que 0 e menor que 1. Para verificar o comportamento do gráfico desse tipo de função exponencial, vamos escolher a função f de x é igual a meio elevado a x. Para construirmos o gráfico dessa função, primeiro precisamos encontrar alguns pares ordenados dela, atribuindo valores para x e encontrando seus correspondentes em y. Acompanhe. Escolhendo menos 2 para x, ficamos com a expressão f de menos 2 é igual a meio elevado a menos 2. Resolvendo, encontramos o correspondente y igual a 4. Escolhendo menos 1 para x, ficamos com a expressão f de menos 1 é igual a meio elevado a menos 1. Resolvendo, encontramos o correspondente y igual a 2. Escolhendo 0 para x, ficamos com a expressão f de 0 igual a meio elevado a 0. Portanto, y é igual a 1. Escolhendo 1 para x, f de 1 é igual a meio elevado a 1. Portanto, y é igual a meio. Agora que já temos os pares ordenados, vamos ver como fica o gráfico. Gráfico da função f de x igual a meio elevado a x. Bom, como já temos alguns pares ordenados, menos 2 e 4, menos 1 e 2, 0 e 1, 1 e meio, basta marcá-los no plano cartesiano e traçarmos o gráfico da função. Observe que quanto maior o expoente x, menor é a imagem y, ou seja, quando a base a for maior que 0 e menor do que 1, a função é decrescente. Curiosidade sobre a função f de x igual a elevado a x. Assim como nos dois gráficos que construímos, qualquer gráfico de função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x, crescente ou decrescente, temos que ela passa pelo ponto 0 e 1. Observe, todos cortam o eixo y no ponto 1, pois qualquer número elevado à potência 0 vale 1. Domínio, contradomínio e imagem da função exponencial. De acordo com a definição de função exponencial, com os gráficos que construímos, percebemos que para esse tipo de função temos que o domínio desse tipo de função é o conjunto dos reais. O contradomínio também equivale ao conjunto dos reais. E a imagem equivale aos reais positivos. Observe que o asterisco indica que o zero fica excluído, portanto, os positivos excluindo o zero. Aplicações. É importante ressaltar que a função exponencial tem aplicações em diversas áreas do conhecimento e pode ser usada para descrever fenômenos como crescimento ou decrescimento de populações, animais ou vegetais, desintegração radioativa, juros do dinheiro acumulado, entre outras, caracterizando-se assim como uma importante ferramenta científica. Acompanhe um exemplo de aplicação. Exemplo: supondo que uma pessoa faça um investimento de R$2.000 em uma caderneta de poupança que rende 1% ao mês no regime de juro composto, podemos descrever o montante que ela terá em função do tempo t em que deixar o dinheiro investido pela função m de t é igual a 2.000 vezes 1,01 elevado a t. Ou seja, sabendo quantos meses o dinheiro ficou aplicado, basta substituir por t e calcular o montante. Faremos a seguir dois exercícios. Acompanhe. Exercício 1. Classifique as funções exponenciais abaixo como crescente ou decrescente. A. f de x igual a 5 elevado a x. B. f de x igual a 1/4 elevado a x. C. f de x igual a 0,2 elevado a x. Na letra A, temos
que a base é 5. Portanto, a função é crescente, pois vimos que sempre que a base for maior que 1, a função é crescente. Nas letras B e C, temos como base 1/4 e 0,2, ou 2/10. Ambos são maiores que 0 e menores que 1. Logo, as duas são funções decrescentes. Exercício 2. Nas proximidades da superfície terrestre, a pressão atmosférica P em atm é dada em função da altitude h em quilômetros, aproximadamente por P igual a 0,9 elevado a h. Se no topo de uma montanha a pressão é de 0,729 atm, conclui-se que a altitude desse topo é de A, 3 km, B, 4 km, C, 5 km ou D, 6 km. Bom, para encontrarmos a altitude dessa montanha, podemos testar as alternativas, trocando na função os valores por h, verificar se chegamos ou não na pressão atmosférica de 0,729. Acompanhe. Vamos testar a letra A. Trocando h por 3, temos P igual a 0,9 elevado ao cubo, que é igual a 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Calculando, temos 0,729. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Bom, nesse caso demos sorte, achamos a resposta logo na primeira tentativa. Mas caso isso não ocorresse, chegássemos em outro valor, continuaríamos com os testes até chegar na resposta correta. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.